Glória a Deus. Bom, eu sempre digo uma coisa, é interessante. Quando Jesus entrou em Jerusalém, ele estava montado num jumentinho, não era verdade? E o jumentinho, quando viu todo aquele alvoroço, ficou feliz. Falou, puxa vida, como eu sou famoso. Ele não sabia quem estava em cima dele. Comigo é o contrário. Quem é famoso não é o irmão Luiz, é o jumentinho, é a vanzinha. Que as pessoas conhecem a vanzinha que passa pela rua, né? E aquela frase preciosa que o Senhor nos deu. Você já leu a Bíblia hoje? E eu quero fazer essa pergunta aqui. Quantos de vocês hoje leram a Bíblia Sagrada antes de vir aqui ao templo? Ou de manhã, ou à tarde? Levante a mão. Amém, graças a Deus. Quantos de vocês trouxeram a Bíblia no culto? Levante sua Bíblia aí. A maioria, está bem armado o povo. Glória a Deus. Gente, esse foi o melhor conselho que eu recebi na minha vida. Eu estou com 53 anos, pastor. Quando eu tinha aproximadamente 12 anos de idade, meu papai trabalhava com algumas pessoas na fazenda da companhia Melhoramentos. Naquela época não tinha energia elétrica, era na luz da lamparina. Quem conheceu lamparina? Muita gente. Então, meu papai teve um funcionário, era um servo de Deus, um rapaz jovem, e ele foi o instrumento que Deus usou para plantar no meu coração essa semente de amor pela palavra de Deus. Então, se eu estou aqui hoje, é porque o Espírito Santo usou uma pessoa simples como qualquer um de nós para lançar a semente do Evangelho na minha vida. Então louvado seja o nome do Senhor. E hoje eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus para algo muito especial, para Deus aumentar no seu coração o amor pela Bíblia Sagrada. Eu vou fazer mais uma perguntinha. Como está o seu relacionamento com a palavra de Deus? Se você fosse dar uma nota, como os professores dão nota para os alunos, de 1 a 10, se fosse para você dar uma nota para você mesmo, bom, meu relacionamento com a Bíblia está de tal forma, que nota você daria, de 1 a 10? Alguém aqui daria 10 na sua nota, pessoal? Nem eu posso dar. Não sei se o pastor François se arrisca, acho que nenhum de nós. Mas quantos acreditam que o seu relacionamento com a Bíblia não está excelente, mas está ótimo? Levante a mão. Amém, tem uns corajosos. Quantos acreditam que o seu relacionamento com a Bíblia está bom, razoável? E quantos têm plena certeza que precisa melhorar muito? Eu também levanto a mão. Então hoje, eu gostaria que você usasse a sua Bíblia. A pregação de hoje vai ser uma exposição da Bíblia, não os meus argumentos, mas a palavra de Deus. E eu quero trazer uma mensagem em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ler um texto básico. Abra aí no Salmo 1. Mas nós vamos ler muitos versículos da Bíblia. Por isso, eu peço que você realmente use a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Infelizmente eu estou tendo que usar o óculos, que dificuldade para mim, mas vamos lá. Esse óculos é apenas para leitura de perto. Você pode ficar sentado como você está. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 1. Poderia ser lido qualquer um outro texto que fala da importância da palavra do Senhor, mas vamos ler o Salmo 1, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Quantos acharam, digam amém. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha.
Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, queridos irmãos, nós vamos falar hoje a respeito dos símbolos da Bíblia que estão relacionados com o nosso dia a dia. No seu dia a dia, desde que você se levanta pela manhã até o final do dia, você lida com situações, com coisas que são símbolos da Bíblia, e que eu acredito que o Espírito Santo hoje pode despertar ainda mais o seu coração, para não acontecer de você passar um dia sequer da sua vida sem ler e meditar na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Nós lemos o Salmo 1, e o Salmo 1 fala de um homem bem-aventurado, de um homem vitorioso, de um homem de sucesso. Quantos aqui querem ser vitoriosos, ter sucesso na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida profissional, em todas as áreas da sua vida? Levante a mão. Amém. Isso é um bom desejo e Deus se agrada disso. Agora, como é que eu vou levar uma vida vitoriosa? Como é que eu vou ser uma pessoa de sucesso na vida espiritual se eu desprezar o manual da minha vida? Você conhece o manual da geladeira, porque senão ela queima. O manual do micro-ondas, de um aparelho que você tem na sua casa. Os homens conhecem bem, na maioria, o manual do carro, como funciona o carro que você tem. Mas nós desprezamos o manual de Deus para a nossa vida e queremos que dê tudo certo na nossa vida. Na igreja, tem pessoas que são crianças, estão crescendo, jovens, adolescentes, e outros que foram alcançados com o Evangelho já numa idade adulta, depois que tinham acontecido muitas situações ruins na vida, como os irmãos testemunharam aqui. Isso é natural no meio da igreja. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: Deus não quer que você passe por situações adversas para aprender a verdade, para aprender a viver correto e ser feliz e abençoado. Deus quer que você volte seus olhos para a sua palavra. Então hoje nós vamos falar sobre 12 símbolos. Eu tenho que falar bem depressa. 12 símbolos que estão relacionados com o nosso dia a dia, que são símbolos da Bíblia Sagrada. E muitas vezes nós lidamos com eles, nós temos contato com essas coisas, e mesmo assim não nos lembramos da palavra do Senhor. Vamos para o primeiro símbolo. Se você quiser anotar, fique à vontade, mas é preferível que você olhe na Bíblia. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 6, verso 48. Eu vou esperar você abrir, vai demorar um pouquinho, mas eu preciso que você acompanhe. Se você está do lado de alguém que não tem Bíblia, por favor, procure auxiliar essa pessoa. Ajude aí. João, Evangelho de João capítulo 6, verso 48. O primeiro símbolo da Bíblia que nós vamos falar hoje é o pão. Quem conhece o pão? Todos nós. Quem já comeu um pãozinho francês hoje cedo? A maioria. É uma das primeiras coisas que nós lembramos quando amanhece o dia. Opa, vou para o cafezinho com pão. Pois bem, a Bíblia Sagrada é o pão do céu. E o pão do céu é Jesus. Esse texto de João capítulo 6, versículo 48, vamos ler juntos? O que Jesus disse? Eu sou... Vamos falar mais forte? Quem não sabe um versículo decora, aproveita esse, que fácil. Se você não sabia nem um versículo decor, guarda esse aí bem dentro do coração. João 6,48, o que é que diz? Olha aí. Agora eu e você levantamos de manhã, vamos direto para a mesa. Muitos às vezes esquecem até de fazer uma oração, lê um versículo da Bíblia e já fica para depois, e na correria para o dia. Você come o pão e esquece do pão da vida. A palavra de Deus é o pão que vai sustentar você na caminhada.
Você precisa se alimentar, se possível, é necessário, vou dizer logo, dê prioridade ao livro de Deus pela manhã. Se você entra no serviço 7h30, 8h, por favor, faça esse investimento na sua vida. Dê pelo menos alguns minutos para a palavra de Deus. Você vai ver as bênçãos de Deus vindo sobre a sua vida. Mateus 4,4 diz: nem só de pão, todo mundo sabe esse versículo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tá certo? Então o primeiro símbolo da Bíblia, para você não esquecer, é o pão. Quando você for comer o pão, lembre-se do pão do céu. Opa, eu não comi o pão do céu ainda. Meu espírito está faminto. Eu estou gordinho aqui fisicamente, mas a alma está perecendo. O espírito está minguando. Alimente o seu espírito com a palavra de Deus. Diga comigo, em nome de Jesus, eu quero alimentar o meu espírito, a minha alma, todo o meu ser, com o pão do céu, a Bíblia Sagrada. Aleluia. Qual é outra coisa que a gente lembra logo de manhã, exatamente na mesa do café? Eu não tomo, mas a minha esposa não fica sem. O que é que a gente acompanha na mesa do café? O leite. Você sabia que o leite é um símbolo da Bíblia? Vamos lá para 1 de Pedro, abra sua Bíblia, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. Também vou abrir aqui porque ainda não consegui memorizar bem esse versículo. 1 Pedro capítulo 2, verso 2. A igreja é o quartel-general, onde você aprende a manusear o livro de Deus, para que você seja um guerreiro, para que você seja um instrumento aprovado por Deus no dia a dia. O povo de Deus é conhecido como o povo da Bíblia. E para vocês que são mais novos aqui, houve um tempo que nós éramos conhecidos como o povo do livro da capa preta. O povo da rapadura. Lá vai o crente com a rapadura debaixo do braço. Eu peguei um tempinho desse. Quantos achou aí? 1 Pedro 2:2. Vamos ler juntos? Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Tem leite falso? Tem. E como tem? O povo mistura cada coisa no leite. Dizem que até soda. De vez em quando aparece uma reportagem aí, né? E uma coisa que os produtores, alguns, costumam misturar no leite é água, não é? Para aumentar, para ganhar mais dinheiro. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é o leite racional, não falsificado. Eu tenho a minha netinha, eu e a Débora. Estamos na maior alegria, pastor. A Sofia vai fazer 6 meses essa semana que vem. E ela está mamando no peito. A minha filha Damares é uma vaquinha que está dando leite, graças a Deus. A mãe não foi assim não, mas a filha está produzindo leite. E até agora a Sofia está fortinha, mamando no peito. Glória a Deus. Você precisa mamar no peito de Jesus. Olha só, já ouviu uma palavra dessa? Acho que ninguém ouviu um termo desse. Eu nunca falei isso, hein? Primeira vez, misericórdia. Credo, irmãos, um pregador falou que a gente tem que mamar no peito de Jesus. Ai, 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 ai. Já viu isso, Everton? Eu nunca falei um negócio desse. Mas vamos falar a verdade. O nosso Pai Celestial deseja o nosso crescimento espiritual saudável. Deus deseja que você tenha saúde espiritual. Diga comigo, o Senhor deseja que eu tenha saúde espiritual. Então você não pode esquecer da palavra. Quantos novos convertidos tem aqui? Pessoas que se converteram de 3 anos para cá, faz que você recebeu Jesus.
Eu sei que aqui é a grande maioria, porque essa igreja, ela tem uma rede que colhe muitas almas. Glória a Deus, né, pastor? Glória a Deus. Assim como a criança precisa do leite materno para crescer com saúde, você, como cristão, homem e mulher de Deus, precisa tomar todos os dias o leite racional, não falsificado, para você crescer forte e robusto. E um crente saudável é um crente abençoado, é vitorioso e produz muitos frutos. Amém? Glória a Deus. Vamos para frente, a lista é grande. Outro símbolo que está presente no dia a dia e que nós não vivemos sem ele: a água. Abra sua Bíblia comigo, 1 de Coríntios, capítulo 10. Tem muitos textos, eu vou ler apenas um de cada, porque se for ler a lista inteira, nós vamos fazer a vigília de sexta-feira adiantado hoje. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e versículo 4. Bem rapidinho. Soldado valente tem que manusear a arma rapidamente. Bem depressinha, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 4. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Quantos já ouviram falar da rocha que se movia de um lugar para o outro e continua se movendo? A rocha verdadeira de Israel. Quando Israel estava no deserto, caminhando de um lado para o outro, quando eles sentiam sede, Deus ordenou então a Moisés tocar na rocha para que saísse água para o povo beber. Não foi isso? A segunda vez Deus falou com Moisés para que ele falasse somente a rocha, e ele tocou na rocha, pecou contra o Senhor. A água da vida, Jesus é a fonte da água da vida. Quando você lê a palavra, quando você medita na palavra de Deus, você está dessedentando a sua alma. Gente, escute em nome de Jesus. Por que que muitas pessoas, mesmo sendo supostamente cristãs, estão aflitas, ansiosas e angustiadas? Porque a sua alma está seca, sedenta, passa o dia inteiro sem ler um versículo da Bíblia. Quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, no ano de 82, no século passado já. Quantos aqui são do século passado? Nós já somos do século passado. O Everton, conheço desde garotinho, cresceu num lar cristão, glória a Deus. Então, era estimulado, você precisa ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Tem gente que passa a vida inteira só lendo Salmos, amém. Deus fala nos Salmos. Tem gente que passa a vida inteira com a Bíblia aberta no Salmo 91, isso é coisa de quem não se converteu. O crente fiel em Cristo que nasceu de novo, precisa comer e beber da palavra diariamente. Faça um propósito com Deus nesse ano de 2018, se Jesus não arrebatar a igreja agora nessa virada, 2017 aliás, eu já estou lá em 2018, é porque agora há pouco a gente estava falando desse 2018, numa data aí, de ler a Bíblia inteira. Vocês se lembram o que Jesus falou para a mulher samaritana? Eu tenho uma água para você que quando você beber, você nunca mais tem sede. Essa água é a palavra. Muitos de vocês aqui talvez não conheceram, mas alguns devem ter conhecido aquela mina de água que tinha nas fazendas, no sítio, quando não tinha água encanada. Quantos conheceram uma mina de água? Eu era menino, nós morávamos na fazenda, e a gente ia encher o balde de água, beber água na mina, não tinha geladeira. A gente ia fazer os famosos kisuke. Quem conheceu o kisuke? Aquele que a gente bebia e tingia a língua de vermelho. Você não tinha como esconder alguém, você tomou kisuke, né? Porque a língua está vermelha ou está amarela. A gente bebia aquela água fresquinha que saía da mina. Jesus é o manancial das águas vivas. Diga comigo, Jesus
é o manancial das águas vivas. Lá no inferno não vai haver água, viu? Eu gostei da postura do pastor, porque é muito feio a gente ficar se levantando do banco quantas vezes na hora do culto para ir lá fora. Eu também fui doutrinado assim, valeu a pena, agradeço meus pastores. A gente tem que aprender a honrar a Deus no culto. Ele não vai morrer, a não ser que dê mesmo alguma coisa muito diferente para a gente precisar ir no banheiro. Senão faça todo esforço de estar na casa de Deus e comportar-se. Isso vale a pena, se honra o Senhor. Amém? Então esse símbolo da Bíblia, você se lida com ele. Quando se levanta de manhã, vai direto tomar um copinho de água. Especialmente quando a gente vivia no mundo, né? Era cachaceiro, ai, ai, ai. Levantava cedo e ia direto na geladeira. Quase secava tudo. A sede era terrível, né? Hoje, quando a gente é crente, come um churrasquinho mais salgado. A gente vai na geladeira e toma aquela água gostosa. Quando você for ler a Bíblia, peça ao Espírito Santo para abrir o teu coração. Senhor, eu quero ler a palavra como tomar uma aguinha gelada, gostosa, saciar a sede da minha alma. Amém? Vamos para outro ingrediente que em algumas mesas tem na hora do café, mas não é todo mundo. Mas é um símbolo da Bíblia, que é o mel. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia no Salmo 119. Salmo 119. Versículo 103, Salmo 119, olha, nós temos muitos versículos que falam a respeito de cada um desses símbolos. Eu estou lendo apenas um para que dê tempo da gente chegar até o final. Salmo 119, versículo 3, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Não precisa nem falar que o mel é gostoso, porque é mesmo. Quem já teve a experiência de chupar o mel no favo? Levante a mão. Volto nos meus tempos de criança. A gente tirava mel lá no mato e pegava aqueles favos bonitos, branquinho. Que delícia. Quando você se apaixonar pela Bíblia, quando você começar a sentir amor profundo pela palavra de Deus, você vai sentir isso quando você ler a Bíblia. Quantos já sentiram isso? Como se você estivesse comendo mel, lendo a palavra e meditando nela. Essa experiência é para você. Davi tinha essa experiência, por isso ele disse, olha: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, são mais doces do que o mel à minha boca. Essa semana eu estava conversando com uma irmã, e ela falou: pastor, como é interessante, as pessoas que ainda não experimentaram o amor de Deus como nós experimentamos, como eles não entendem o prazer que nós temos de estar na casa de Deus, ouvindo a mensagem, ouvindo a pregação, adorando o Senhor. Para muitas pessoas ler a Bíblia é um tédio. Para muitas pessoas ler a Bíblia é um sacrifício muito penoso, muito custoso. Mas não deve ser assim para aquele que nasceu de novo, para aquele que experimentou a graça gloriosa de Jesus Cristo. Se você ainda não sente isso, você vai ler a Bíblia mais assim: ah, eu tenho que ler porque senão o pastor pergunta, o que eu respondo? Ah, eu tenho que ler porque, afinal, eu sou cristão, né? Não, você precisa ir para a Bíblia com esse prazer, com esse desejo de saborear a palavra como se você estivesse comendo favos de mel. E você vai ter isso. Aqui no culto você já experimenta isso. Quantos gostam de ouvir a pregação da palavra? Eu acredito que todos. Tem pessoas que não gostam, irmãos. Tem pessoas que vêm no culto, ele gosta do louvor. Na hora da pregação, ele arruma um jeitinho e vai lá para fora. Graças a Deus que é bem poucas pessoas. E aqui eu estou vendo que todo mundo está aqui dentro da casa de Deus. Que bom, glórias ao nome do Senhor. Vamos para outro símbolo da Bíblia, bem rapidinho. Esse é um dos símbolos também muito conhecido de todos nós, que é a semente. Você conhece a semente de milho, semente de arroz,
semente de feijão e tantas variedades de semente. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 8, versículo 11. Na parábola do semeador, nós temos aí esse símbolo da Bíblia. O pregador tem uma colherzinha de chá, porque tem um copo de água aqui debaixo, está vendo? Ore para Deus promover você a pregador, que você vai beber água na hora do culto. Tá bom? Deus vai te promover. Lucas capítulo 8, versículo 11. Esse texto mostra que a palavra de Deus é a semente. Nós estamos colocando nas estradas, Bíblia Sagrada, semente da vida, porque tudo começa com a palavra de Deus. Quando Deus criou os céus e a terra, o que Ele fez? Ele declarou a sua palavra: haja e ouve. Aleluia, glória a Deus. Lucas capítulo 8, verso 11, vamos ler juntos? Esta é, pois, a parábola, a semente, vamos repetir bem forte, a semente, aleluia. Outro versículo que você pode memorizar, curtinho, Lucas 8, 11, a semente é a palavra de Deus. Essa semente cai no solo do teu coração. Existe uma diferença entre um coração e outro. Nós temos aqui muitas pessoas, mas ninguém tem um coração igual. A palavra de Deus hoje faz o efeito num coração de uma forma, no outro coração de outra, como o pastor disse a princípio. De repente, Deus vai usar mesmo todo esse sermão e fazer uma grande obra no seu coração hoje, mas pode ser também uma pequena parte. E pode acontecer que alguém vai ouvir esse sermão e mesmo assim vai endurecer o seu coração e não vai melhorar o seu relacionamento com a Bíblia. Mas o Espírito de Deus enviou a palavra e a semente veio a você. Então, a semente é algo tão comum que nós conhecemos, e ela representa a palavra de Deus. Agora vamos para o livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 23, versículo 29. Esse texto, e nós encontramos nele dois dos símbolos da Bíblia. Eu peguei aqui os que são mais conhecidos. Jeremias 23, versículo 29. Vamos ler esse texto porque ele apresenta dois símbolos da Bíblia: o fogo e o martelo. Aí você vai ver, mas martelo, o que tem a ver martelo com a Bíblia? Mas realmente é um símbolo da palavra de Deus. Vamos ler juntos? Vamos lá? Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? O fogo é um dos símbolos da Bíblia, está presente no dia a dia, principalmente as mulheres que trabalham na cozinha, precisa acender o fogo ali para cozinhar os alimentos, não é isso? Preparar o café, o almoço, o lanche, todas as coisas para a família. O fogo é um símbolo da palavra. Quando a palavra de Deus é lida, quando você está lendo a palavra, o Espírito Santo age dentro do teu ser como um fogo que devora, que consome tudo aquilo que não concorda com a palavra de Deus. É um fogo que queima, que leva o coração do homem à contrição, ao arrependimento, à conversão. A palavra de Deus age como fogo. Vamos ver se vocês se lembram. Lembrei de um dos exemplos. Quando Jesus havia ressuscitado, muitos dos discípulos ainda não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. 2 discípulos estavam indo caminho a Emaús, e eles conversavam a respeito de Jesus. De repente, Jesus aparece e começa a andar com eles, mas eles não sabiam que era Jesus. E Jesus pergunta: o que vocês estão conversando? Ah, Senhor, o Senhor não sabe? O Senhor é apenas um forasteiro, um peregrino aqui, o Senhor não soube?
do que aconteceu com Jesus de Nazaré, que nós pensávamos que ele era o Messias, que nós esperávamos, mas ele morreu, foi sepultado e já é o terceiro dia. E Jesus começa a falar da palavra de Deus para eles. Jesus estava usando as escrituras do Antigo Testamento. E Jesus disse a respeito dele, desde as escrituras de Moisés, dos profetas e dos salmos. Para concluir aqui, no final da conversa, depois quando Jesus se revela para eles, depois de partir o pão, o que é que um diz para o outro? Glória a Deus. Porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho ele nos expunha as escrituras? Quando você ouve a pregação, o Espírito de Deus queima dentro do teu coração igual fogo. Esse sentimento que vem aí, o Espírito Santo fala: você precisa de mudança, você precisa de libertação, você precisa de vitória nesta área da tua vida, você precisa render-se ao Senhor. É obra do Espírito Santo. Só Ele conhece. Há muito tempo atrás, quando ali no posto de saúde fazia aquelas filas enormes para você pegar uma requisição. Um dia de segunda-feira eu fui naquela fila. E um homem olhou para mim e falou assim: você não é o pastor fulano de tal? Eu falei: sou, eu estava na fila junto. Você não é lá da igreja fulano de tal? Eu falei: sou. Ele falou assim: eu nunca mais ponho o pé na sua igreja. Quando ele falou assim, todo mundo começou a olhar para mim, o pessoal da fila. Umas 40, 50 pessoas. Olhando assim: o que será que esse homem fez? Aí ele falou, e eu também não sabia. Eu falei: será que eu fiz alguma coisa com esse homem? Eu não estou sabendo. Aí ele falou assim: eu fui lá, você estava pregando, falou tudo da minha vida lá, ó. Aí eu falei para ele, falei assim: meu senhor, não é isso não. Eu sou um comedor de arroz e feijão igual você. É que o Espírito de Deus usa o pregador. Se fosse uma mula, ele usava uma mula também, mas como tem que usar o homem, não é usar um anjo, era o Espírito de Deus falando com o Senhor. Glória a Deus pelo fogo do Espírito Santo. E é isso que faz a diferença no culto, irmãos. A ação do Espírito de Deus. Diga comigo: Espírito Santo, o Senhor tem livre acesso para agir no meu coração com o teu fogo abrasador. Aleluia! Mas nesse mesmo texto tem outra palavra, um martelo. Poderia ser marreta também. Quantos conhecem o martelo e a marreta? Quase todo mundo tem um martelo em casa. Quase todo mundo. O martelo serve para muitas coisas, mas aqui o enfoque é quebrar pedras. Muitas vezes o coração do homem está endurecido. O profeta Ezequiel fala que o homem está com o coração endurecido igual pedra. Mas a ação poderosa do Evangelho, por isso que Jesus mandou pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para quebrar a dureza do coração do homem. O pecado endurece o nosso coração, sim ou não? Torna o nosso coração insensível. Eu me lembro de coisas que eu fazia, quando ainda antes de entregar minha vida a Jesus, eu ficava: como que eu não entendia? Uma vez, eu fui na casa de um amigo buscá-lo para nós irmos para o baile. Só que eu era solteiro, ele era casado. A esposa dele começou a chorar, a criancinha começou a chorar, e aquilo não afetava o meu coração. Ele brigou com a mulher, largou a mulher chorando, e nós saindo para o portão, e a esposa dele disse: ô Luiz, você não entende o que você está fazendo? Eu falei: ele está indo porque ele quer, problema dele, não é meu não. Imagina se eu faço um negócio desse hoje. De maneira nenhuma. Eu já ia falar: moço, fica com a tua esposa, honra ela, ela é tua mulher, você não tem que andar procurando outras coisas por aí não. Mas um homem sem se converter, o coração é insensível, está endurecido. Então, uma marreta do Espírito de Deus é que quebranta o teu coração. Um dia quebrou o seu aí? Um dia você sentiu a marretada do Espírito Santo no teu coração? Quantos já sentiram? Eu constantemente, até no culto.
Até no culto a gente sente as marretadinhas do Espírito Santo. Ninguém sabe. Aí o pregador está pregando aqui, o Espírito Santo está lá, ó, marretadinha aqui, marretadinha ali e tal, e vai quebrando o nosso coração, para que a glória dele reine abundantemente na nossa vida. Amém, meus irmãos? Outro símbolo da Bíblia, vamos para Efésios capítulo 6, no Novo Testamento, versículo 17. O outro símbolo da Bíblia é a espada. A espada, lá no contexto do Antigo Testamento, até nos dias de Jesus, era muito conhecida, porque a espada era uma arma de guerra. E a espada servia tanto para defender, como para atacar. E aqui o escritor da palavra de Deus, Efésios capítulo 6, verso 17, ele está falando da armadura de Deus, as armas que eu e você precisamos ter, para que nós sejamos vitoriosos na nossa vida espiritual, para que a gente não fique um dia vitorioso, outro dia derrotado, que tem crente que é assim, você encontra ele hoje, ele está glória a Deus, aleluia, amanhã você encontra ele, está com o rosto lá colado no pó, e tantas derrotas. Nós podemos ter lutas sim, e as lutas vêm para provar-nos, mas Deus é poderoso para nos dar vitória em meio às batalhas, se nós estivermos equipados com as armaduras de Deus. Verso 17, vamos ler? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando a gente não confiava no Senhor, os homens gostam de ter o que em casa? Um 38, um punhal afiado bem debaixo da cabeceira, se o ladrão entrar na casa, né? Um porrete atrás da porta. Agora, qual que é a arma do cristão hoje, irmãos? Palavra de Deus. Palavra de Deus é a espada do Espírito. Eu vou contar uma experiência aqui para os irmãos que o Espírito Santo me trouxe agora. Nós já fomos missionários no Paraguai, lá na cidade de Luque, que é uma cidade satélite de Assunção. Depois de muito tempo que eu estava nessa cidade, foi que eu fiquei sabendo que era conhecida como a cidade dos bruxos. E lá eu fazia esse trabalho também, pastor. Saía nas ruas anunciando Jesus. E de vez em quando me vinham uns ataques, e eu não sabia discernir o que era, porque na nossa igreja muito pouco se falava a respeito de batalha espiritual. Um dia nós estávamos dormindo, eu e a esposa, os meus meninos eram pequenos, e eu acordei com uma voz que me falava assim, em castelhano: levanta-te e arrodilha-te, levanta-te e arrodilha-te, 3 vezes. Quando eu levantei, meu corpo arrepiou, de baixo em cima, igual se eu tivesse visto o inimigo frente a frente, os cabelos da cabeça, eu olhei a Débora, corri no quarto, olhei os meninos, e aquilo, o corpo arrepiou. Só lembrei da Bíblia, catei a Bíblia, olhei no relógio, 00:30 em ponto, o ponteiro estava assim, e eu peguei a Bíblia e comecei a declarar, todos os versículos que eu sabia de cor, o Senhor me mostrou na hora, é um ataque maligno contra a sua casa. Há poucos dias antes a Débora tinha acordado e desmaiou no meio da noite, foi um problema terrível, do nada, e eu sem saber o que fazia, foi um sururu. E nessa noite eu já estava mais preparado, e eu comecei a declarar a palavra de Deus em voz alta, e fui recitando a palavra, e o ponteiro foi andando, deu 1h da manhã, deu 1h da manhã, eu senti dentro de casa tranquilidade, aquele arrepio foi embora. Sabe quando você sente aquele ambiente de paz? Sem medo, sem terror. Olhei a Débora dormindo, os meninos. Aí eu fui na porta da cozinha que saía para o fundo, abri a porta, quando eu saí para fora, a mesma experiência. O cabelo de novo. E a nossa casa era uma casa de laje, tinha uma escada que subia em cima. E eu comecei a rodear em volta da casa, declarando a palavra, marchando, e já estava suado uma hora dessa, suado, marchando e declarando a palavra. Foi mais de 2h da manhã, quando o Espírito Santo mostrou para mim, está tudo bem, já passou o vento.
Aquele dia eu experimentei na minha vida. Espero que nunca mais aconteça aquilo que foi terrível. Mas eu experimentei que um ataque das trevas você só vence com a palavra. Se você acordar no meio da noite, e o Espírito Santo te der um discernimento, ou que você já saiba que existe uma batalha espiritual que está rondando sua vida pessoal, familiar, no ambiente de trabalho, se você puder declarar, às vezes você não vai poder dobrar os joelhos, você vai ter que marchar, mas você vai guerrear recitando a palavra. Por isso é importante que você conheça a Bíblia. Com que Jesus venceu Satanás no deserto, irmãos? Com a... Está escrito, Satanás. Ali está o exemplo para nós. Como é que você vai vencer as batalhas do dia a dia da sua vida com Deus? Ligar para o pastor meia-noite: pastor, ora por mim porque a coisa está feia aqui. Amém? Você pode ligar para um irmão, para o pastor, para alguém, mas você precisa aprender a batalhar em nome do Senhor. Porque o mesmo Deus que socorre o pastor François, o Everton, qualquer um dos pastores da igreja, da liderança, é o mesmo Deus que ouve você também. Amém? Glória a Deus. Diga comigo: o Senhor Jesus me deu uma espada poderosa, e eu quero usar essa espada para defender a minha vida, a minha família, e proclamar o reino de Deus na terra. Deus me deu um privilégio, eu declaro a Bíblia na rua. Pensa que eu não tenho lutas? Orem sempre por mim, pela minha família. Uma coisa é a gente pregar aqui dentro, ó, não é, pastor? Outra coisa é fazer a vigília lá no paço. Aqui o território já é consagrado ao Senhor, pertence ao Senhor. Você vai fazer um culto na praça, é outra coisa. Vamos para frente, estamos caminhando para o final. Outro símbolo da Bíblia que todos nós vemos no dia, especialmente as mulheres: o espelho. Quem já deu uma olhadinha no espelho hoje? Tem gente que fica horas na frente do espelho. Se fizesse o mesmo investimento lendo a Bíblia, já tinha lido a Bíblia diversas vezes. Tiago capítulo 1, versículo 22, vamos lá. Tiago capítulo 1, versículo 22 a seguir. Tiago 1, versículo 22. Quem achou pode ler comigo. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo esqueceu de como era. Quem já teve a experiência de pentear o cabelo, arrumar, dar uma saidinha e esquecer que olhou no espelho? Oh, será que eu pentei o cabelo? Eu acho que só acontece com homens isso, com mulher não acontece não. Algum homem já teve essa experiência? Eu já tive. Puxa, será que eu pentei o cabelo? E não, já pentei mesmo. O espelho é para você olhar a sua aparência, não é? Assim como você olha no espelho para retocar a sua maquiagem, para preparar você, se preparar para o dia a dia, você precisa olhar no espelho divino que é a palavra de Deus. Quando nós olhamos para a palavra, nós vamos saber se a nossa fisionomia espiritual está bem ou não. Não precisa nem ouvir um sermão. Você está lendo a Bíblia, vamos supor que você está lendo o livro de Efésios, aí chega lá no capítulo 4, capítulo 5, que fala do relacionamento conjugal, como o homem deve honrar a sua esposa, cuidar dela, e como a mulher deve reverenciar o seu marido, como os pais devem criar os filhos. Você está lendo Provérbios, você vai ver tudo isso. Como eu devo me portar em relação ao meu patrão ou ao meu empregado?
A palavra de Deus tem a resposta para tudo. Então, no dia a dia, a gente precisa botar os nossos olhos na palavra. Não deixe passar um dia sem olhar no espelho da Bíblia. O espelho da palavra vai mostrar como você está. Se você está bonito na fé ou está feio. Meu Deus, eu estou desarrumado. Senhor, tem misericórdia. Quero consertar a minha vida aqui. Eu quero tomar um banho da palavra, passar um perfume da palavra. Quero me preparar aqui, Senhor, na tua palavra, para que a minha vida possa refletir a tua glória. Amém, meus irmãos? Você sabia que muitas pessoas, para eles, a Bíblia é você? Sabia disso? Para muitas pessoas, você é a Bíblia, porque ele olha para a sua vida e vê o milagre que Deus fez na sua vida. Ele fala: eu quero esse Deus também. Eu quero esse livro que está mudando a vida dessa pessoa aí, porque esse camarada, essa família estava destruída, e Jesus fez o milagre, agora eu quero parecer com você. Quando nós lemos a Bíblia como um espelho, nós queremos parecer com Jesus. Nós vamos retocando a nossa vida. Vamos para frente. Salmo 103, vamos voltar no Salmo. Estamos quase terminando. Salmo 103, versículo 3. A palavra de Deus, outro símbolo da Bíblia que está muito próximo de nós, que nós usamos vez por outra, é o remédio. Remédio, sempre nós precisamos de algum remedinho. Salmo 103, versículo 3 diz assim: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Amém? Quantos creem na cura divina? A palavra de Deus é remédio. Quem já ouviu o testemunho do pastor Po Yan Shu, ou David Shu? Ele era tuberculoso, Jesus curou ele pela palavra, e hoje ele tem um ministério, já está velhinho, é uma das maiores igrejas do mundo, lá na Coreia do Sul, e tantas pessoas. Você sabia que você pode receber uma cura física lendo a Bíblia? Sabia disso? Começa a ler a Bíblia e declarar a cura divina pela fé na palavra. Senhor, a tua palavra é remédio para a minha vida. E que remédio maravilhoso é a palavra, para toda espécie de males. Vamos para frente, para mais um símbolo aqui no Salmo 119, esse é muito conhecido. Salmo 119, versículo 105. Outro símbolo da Bíblia que está presente aqui, olha, a lâmpada, a luz. Salmo 119, 105, quantos sabe de cor? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quem se lembra daquele outro texto da Bíblia? João 8,12, Jesus disse: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Irmãos, o mundo está cheio de trevas. As trevas dos nossos dias é quase semelhante àquela praga das trevas que houve no Egito, que eram pragas que eram uma treva que podia se apalpar. A escuridão era tão pesada que se apalpava. Você sai aí fora, você vê uma luz nos postes, a luz elétrica, mas o mundo jaz nas trevas, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Enquanto Jesus é o príncipe da luz, eu sou a luz do mundo, Satanás é o príncipe das trevas. O inferno é um lugar de trevas, por isso o pecado é trevas. Agora nós, o povo de Deus, nós somos o povo da luz. Quantos podem dizer glória a Deus? O Senhor nos transportou do império das trevas para o reino da luz. Quantos podem dizer aleluia? Aleluia. Glória a Deus. Você não anda mais em trevas, você tem a luz. E a Bíblia Sagrada é o farol que ilumina o seu caminho. Aleluia. Oh, glória a Deus.
Nós não andamos em trevas, nós andamos na luz do Senhor, e a palavra dele é que ilumina os nossos caminhos. E agora, para concluir aqui, porque são muitos e nós não temos tempo para isso hoje, quero fechar essa pregação com o último texto aqui do Salmo 119 mesmo. Você já está aberto aí? Volta no versículo 72, vamos ler 2 versículos aqui. Que a palavra de Deus, meus irmãos, é o grande tesouro que Jesus deixou para você e para mim. Quem tem a Bíblia está muito bem. Se você tem a palavra de Deus, você não é pobre, você não é miserável, você não é derrotado, porque você tem consigo esse tesouro divino que é a palavra de Deus. Salmo 119, 72. Olha o que Davi disse: melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Versículo 127 do mesmo capítulo: pelo que amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. Quero concluir aqui dizendo o seguinte: se a Bíblia é para você esse tesouro maravilhoso, o Espírito Santo de Deus, através da palavra plantada, enraizada na sua vida diária, vai te capacitar a rejeitar toda oferta das trevas que possa vir para você aí fora. Satanás não vai deixar nunca de trazer as suas propostas, os seus lixos para oferecer para a sua vida. Mas se você colocar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, como a coisa principal na sua vida, você não se esquecer dela, você não desprezar, não negligenciar a palavra, você vai ser um cristão vitorioso, você vai ser bem-aventurado, você vai ser feliz, você vai ver o sucesso. Que sucesso que eu digo aqui não se trata de riquezas materiais, não. Eu não tenho riquezas e considero que eu sou bem-aventurado, sou feliz. Você vai ter um lar abençoado, uma família abençoada, uma geração abençoada. O salário que você ganhar, seja pouco ou muito, eu aprendi isso, porque eu vivo pela fé. Eu aprendi, irmãos. Você pega R$1.000 para passar o mês inteiro, e alguém pega R$10.000. Talvez alguém com R$10.000 pode viver mais apertado e infeliz do que você com R$1.000. Eu conheço pessoas que ganham um salário mínimo e têm uma vida equilibrada, e são fiéis ao Senhor, entregam dízimos e ainda dão ofertas. Às vezes eu ganho oferta de R$5. Esses dias uma mulher me deu uma oferta de R$7 na beira da estrada. Falei, que coisa linda. Então, o sucesso da sua vida depende de você. Você é um cristão? O sucesso está no seu alcance. Tome a palavra de Deus pela manhã. Se possível, antes de dizer bom dia para a sua amada ou para o seu amado, antes de ver o rosto do vizinho, antes de colocar ração para o cachorro, dê prioridade ao livro de Deus e você vai ser muito abençoado. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Louvado seja Deus. Pastor, vem aqui comigo por gentileza.